Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tendo um início de quarta-feira bem agradável. Infelizmente, por questões de adequação, não consegui estar aí com vocês hoje de manhã, mas criamos essa didática um pouco diferente e até certo ponto inovadora para que a gente consiga manter o nosso vínculo. E amanhã de manhã, quinta-feira, eu estou aí para que a gente consiga amarrar todas as ideias que foram trabalhadas hoje em sala de aula, ok? Justifico a minha ausência, mas quero de forma tecnológica estar próximo para que consigamos trabalhar e fazer com que as nossas ideias fomentem em prol, né, do nosso aprendizado, ok? É, é importantíssimo que para que esse nosso novo trajeto, né, até ao findar dessa substituição, até o findar do dia 13, que o compromisso e a participação de todos é vital e fundamental. Então, o que nós vamos trabalhar? Como a gente conversou na segunda-feira, nas duas aulas, a intenção é trabalhar um formato de linguagem que hoje está muito em alta, muito em pauta. Que é o quê? Que é a contação de histórias. Né? Fazer com que, através da nossa leitura e da nossa fala, e da nossa criatividade, da nossa imaginação, nós consigamos passar para as pessoas que estão nos ouvindo a ideia, o sentimento, o clima, o ambiente e todo esse mundo que envolve essa leitura. Uma leitura de forma criativa, não uma leitura reta, uma leitura viva, uma leitura com sentimento. O que é o mais importante? Vocês desenvolverem essa leitura em prol de uma interpretação melhor, de um entendimento melhor. Isso vai melhorar muito e aumentar muito o índice de aprendizagem de vocês. Não só em língua portuguesa, mas também em outras matérias, né, que dependemos muito da leitura, né, como conversamos nas duas aulas do dia 23, na segunda-feira, ok? Então, gostaria de apresentar o nosso colega, né, gostaria que vocês, né, tratassem ele muito bem, né, como se fosse a minha representação em sala de aula. Por quê? Foi uma pessoa que foi o professor Luciano, a nossa direção, que nos emprestou, né, a boa vontade dele, e o Diego, ele vai acompanhar vocês nessas 3 aulas. Então hoje nós temos 3 aulas. E nessas 3 aulas, pessoal, a gente vai ter que trabalhar muito. Então eu tentei fazer com que esses momentos que vamos ter hoje de manhã, através da TV Pendrive, eles sejam dinâmicos, sejam interativos. Ou seja, vamos ver alguns trechos de filmes, vamos ver alguns vídeos, uma história, vamos ler, né, uma fábula, enfim, vamos ouvir uma música. Só que para que tudo isso dê certo, é fundamental que vocês colaborem com o Diego e colaborem com vocês mesmos, para que a gente consiga fazer de forma saudável esse ciclo de contação de histórias da oitava C. Então é um projeto bem interessante, é uma atividade que é para ser bem gostosa de ser feita. Peço outra vez, nós somos uma galerinha que temos muita energia, muita energia, muita energia. Isso eu gosto. Por quê? Porque geralmente quem tem muita energia tem muitas ideias boas, tem muita criatividade, e a gente vai fazer com que essas ideias, essa criatividade, elas passem para o papel, elas passem para a nossa oralidade, e que a gente consiga trabalhar a língua portuguesa com outras ferramentas. Nesse caso, iremos utilizar a contação de histórias. Essa construção de ideias é mágica, pessoal. É um lance que ele vai um pouquinho além, porque a gente transforma a leitura em sentimento. A gente
começa a sentir, a gente começa a perceber, a gente começa a tocar nos personagens. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que depois desse nosso projeto, o nível de leitura, o nosso nível de leitura, ele vai melhorar. A nossa interpretação, ela vai melhorar. Nós vamos entender um pouquinho mais do que é essa dimensão de interpretação, de entendimento textual, né? Como eu falei para vocês, percebo que já tem uma base gramatical legal, que outra professora de forma maestral passou para vocês, que eu ia pelos cadernos, e quero, né, nesse momento, nessa lacuna que conseguimos, trabalhar uma outra vertente da língua, que é o quê? A questão da leitura. A gente sabe que a leitura é uma das maiores dificuldades dos nossos ensinos médios, né? Pessoal, acredito que até pelo fato de sermos mais tecnológicos, né, muito mais visual do que oral ou do que textual, isso faz com que a gente perca um pouco o foco na leitura, né? Vamos resgatar isso através dessa atividade, né? Vamos criar esse link com o sentir, com o encostar, com o ter prazer. Vocês lembram o exemplo do martelo? Poxa, eu não gosto de martelo, mas eu tô aqui. Pessoal, vamos fazer da prática de leitura um momento prazeroso. Um momento com que a gente consiga, através de uma simples contação de história, fazer com que esse processo da nossa língua, que é a absorção, a leitura, o entendimento, ultrapasse esses limites, que a gente consiga fazer com essa atividade algo novo, fazer algo novo, criar algo novo, e que esse algo novo nos traga as boas sementes. Ok, pessoal? Para esse primeiro momento, acredito que eu tenha dito tudo. O primeiro vídeo que nós vamos assistir, qual que foi a minha ideia quando eu fui buscar esse vídeo, tá, pessoal? Pensei né, nessa galerinha que tem essa super imaginação, essa imaginação fértil. Então eu busquei um desenho que na verdade o nome dele acredito que alguns conheçam e tal, que é o Incrível Mundo de Bob, o Fantástico Mundo de Bob, que é um personagem central que faz com que as situações mais simples se tornem situações ao mesmo tempo loucas, tristes e emocionantes. Ele consegue colocar todo um sentimento, ele consegue colocar todo um ambiente, ele cria todo um clima, ele cria personagens, enfim. Fiz algumas anotações aqui. O nome dele é Bob, tem uma irmã que se chama Derek, um irmão que se chama Derek, uma irmã que se chama Kelly, tem um tio extremamente engraçado e tal, que tem características que são só deles. Então é isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse primeiro momento, pessoal, nessa primeira aula, que a gente consiga não só assistir por assistir e entender o que me convém, mas vamos tentar perceber ambiente, vamos tentar perceber a forma com que ele conduz determinados assuntos dentro da história. Gostaria também de ressaltar que ele faz alguns links dentro do desenho referente a algumas histórias, alguns exemplos. João e o Pé de Feijão, a historinha de João e Maria, do Lobo Mau, a historinha da Chapeuzinho Vermelho, enfim. Historinhas essas que nós, de repente, vamos trazer para dentro de sala de aula e transformar, enfim, mexer um pouquinho, fazer alguns ajustes e fazer a contação, de repente, usando algumas histórias dessas. Né? A princípio, vou dar todo o auxílio, né, para que vocês consigam fazer de forma criativa esse trabalho, que a gente consiga realmente colher bons frutos desse trabalho. Pessoal, hoje é quarta-feira, conforme combinado ontem, né, pedi para o pessoal ir passar, para vocês pesquisarem e já trazerem mais ou menos alguma coisa mastigada em relação às histórias. Professor, não consegui, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, sem problema nenhum. Amanhã, quinta-feira de manhã, eu estou aí na escola.
A princípio a gente tem uma aula só, mas faço questão de repente ficar um tempo a mais para que a gente consiga de repente definir as histórias e tal. Nesse primeiro momento, o que é importante, ok? Então vamos se organizar, pessoal, ok? Preciso da colaboração de vocês, porque senão vai ficar difícil a gente fazer a interpretação do desenho, fazer as devidas percepções, enfim. Pessoal, conto com vocês, né? Como eu falei, somos um time, né? O professor Jones e o oitavo C. E para que dê tudo certo, para que a gente consiga elaborar um trabalho legal e lá no final, que as nossas apresentações sejam criativas, que nossas apresentações sejam inovadoras, engraçadas, dramáticas, felizes, tristes, independente, que a gente consiga fazer um trabalho de forma consistente e forma abrangente, que a gente consiga realmente saúde, pessoal, desculpa, que a gente consiga realmente atingir o nosso objetivo, que é qual? Usar ferramentas na nossa língua para que a gente trabalhe a nossa comunicação, questões textuais, ok, pessoal? Conto com o empenho, com a colaboração de vocês. Essa é a nossa primeira aula, ok? Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha, o Diego tem todas as orientações, ok? Obrigado, uma ótima primeira aula.